Olá, eu sou Ana Reinlander, cofundadora de Interact Brasil e Interact Internacional, e com o nosso método de alfabetização desenvolvido por Uta Streit e Fritz Jansen. Estamos trabalhando numa multidão de países atualmente, né? Alemanha, Brasil, Áustria, Suíça, Colômbia, Peru, Moçambique, México, África do Sul e outros, onde vamos começar o nosso trabalho. E o base do nosso trabalho sempre se mostra, sempre se encontramos a mesma pergunta, de o que é a base científica do Interact e por que estamos sabendo que está funcionando, além das evidências, as avaliações que nós estamos tendo. E hoje quero falar do National Reading Panel. O National Reading Panel, o painel nacional de leitura, é um meta-estudo muito importante que foi feito nos Estados Unidos alguns anos atrás e é pouco conhecido. E o National Reading Panel nos traz algumas informações porque foi um dos estudos mais importantes da pesquisa em leitura. Como é que crianças possam aprender com êxito, e que elas realmente aprendem a ler. E essas conclusões que o National Reading Panel traz são bem importantes para nós, porque vou começar pelo resultado. Esse resultado do National Reading Panel é que as chamadas Reading Wars, ou Guerra dos Métodos, já acabaram, porque as evidências que o National Reading Panel trouxe são bem claras. Então, vamos ver hoje o que a pesquisa descobriu e o que isso significa para nós e porque nem todos sabem disso ainda, o que realmente funciona na alfabetização. Então, o que é o National Reading Panel? O National Reading Panel foi uma comissão independente comissionada pelo Congresso dos Estados Unidos no 97 para descobrir o que realmente funciona na alfabetização, no aprendizado da leitura, com base em evidências científicas. E 3 anos mais tarde, os resultados foram publicados no ano 2000, sob o nome de National Reading Panel. É um arquivo enorme, um meta-estudo, né, que começou a analisar quase 2.000 estudos já existentes. E por que torna esse documento tão especial? Porque o National Reading Panel aplicou rigorosamente critérios científicos nesses estudos para ver o que realmente funciona. E desses quase 2.000 estudos, só 52 sobraram que atenderam esses critérios científicos, que eram grupo de controle, uma análise estatístico com tamanho de efeito e também uma publicação em um jornal científico de grande reputação, né? Então, com esses 52 estudos que sobraram, o National Reading Panel se baseou nesses resultados, né? Então, não é opinião, não é ideologia, é apenas ciência no mais alto nível metodológico, tá? Então, os critérios científicos. É importante de parar um momento na metodologia, porque ela é a razão porque o National Reading Panel é tão significativo. Porque tem muitos estudos educacionais que falham porque não tem grupo de controle, a amostra é pequena demais, ou os resultados não são replicáveis, o que é importante. Então, o National Reading Panel filtrou tudo isso com consistência. E
Os resultados, por isso, são robustos, e é por isso que acabaram os Reading Wars, e vou falar agora um pouco mais dos detalhes, tá? Os 5 pilares, do National Reading Panel da leitura são os seguintes. Eu vou passar rapidamente por esses pilares e depois, parar em cada um para explicar um pouco mais o que significa. Então, temos a consciência fonêmica, que é que, a criança sabe diferenciar e reconhecer um som. Tem a fonética sistemática, que é mais sobre a maneira de ensinar a correspondência de um som com um símbolo, que é uma letra. Fluência de leitura, vamos falar mais sobre isso, que é um aspecto bem importante no Interact também. Vocabulário, estratégias para aumentar o vocabulário da criança e a imersão na língua, basicamente, e a compreensão textual, que é a coroa de aprender a ler, porque para que estamos aprendendo a ler? Estamos aprendendo a ler justamente para chegar na compreensão de textos e podendo desfrutar dos textos, sabendo o que está sendo escrito e o que estamos lendo. E a consciência, vou repassar agora pelos passos e eu vou começar pela consciência fonética. É a capacidade de ouvir, reconhecer e manipular sons. Por exemplo, quando eu tenho a palavra bola, que eu consigo identificar que é uma palavra composta de sons, que é B, O, R, A. Então, em total, é bola, né? E essa consciência fonêmica é treinável. Tem maneiras de como a gente pode chegar lá, de poder desenvolver essa capacidade básica. É bem interessante o que é o tamanho de efeito, o que significa o significado do efeito estatístico encontrado. E aqui o efeito é 0,86, o que significa que a probabilidade também é muito alta que isso é significativo. Para trazer um exemplo, imaginam que tem duas aulas, duas classes que estão fazendo um teste. E que em 80%, quando tem um teste com resultado melhor, que vem da segunda classe, da classe B, em 80% dos casos. Então, isso é o que esse número de D, 0,86, significa. Que a probabilidade é muito alta, o efeito significativo é muito alto, que com a consciência fonológica desenvolvida, a criança terá mais êxito em aprender a ler. E o segundo pilar é a fonética sistemática, que também tem um tamanho de efeito bem alto, de 0,56. Isso significa que essa estrutura fonética da língua precisa ser ensinada de forma sistemática. Então, que isso seja explícita e não implícita. E o National Reading Panel mostrou que esse ensino sistemático da fonética é superior a outras abordagens. Agora vou passar para o pilar número 3 da fluência de leitura. Isso é algo bem interessante porque é algo onde o National Reading Panel não é tão específico, mas onde o Interact, por exemplo, traz a solução. Então, agora vamos passar para o pilar 3, que é bem interessante, porque o Interact está trazendo uma resposta aqui e o National Reading Panel traz uma descoberta, né? Porque o que foi identificado é que fluência de leitura é bem importante,
mas a pergunta permanece: como chegamos na fluência de leitura? Aí o Interact já traz uma solução, porque o pesquisador Jay Samuels mostrou na década dos 70 que a leitura eficiente pressupõe que a decodificação aconteça de forma automática, então sem esforço e sem processamento consciente. E mais tarde, os pesquisadores Schneider e Shiffrin mostraram, numa matéria muito grande, num dos jornais mais renomeados da época, que a automatização não é uma simplificação, mas que é um dos recursos mais inteligentes do ser humano para ganhar fluência e para ficar livre para tarefas superiores, né? Porque quando um conteúdo vai da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, nós, no nosso cérebro, estamos liberando muita capacidade que podemos usar para outras tarefas superiores, por exemplo, a compreensão de textos, né, com essa capacidade liberada. E o Interact justamente está incorporando isso. É por isso a automatização é um pilar tão importante nesse processo de aprender a ler. Depois, no National Reading Panel, tem mais 2 pilares, que são o vocabulário e a compreensão textual, então compreensão dos textos. O vocabulário, isso significa que é importante a criança desenvolver um entendimento amplo da própria língua, né? Então, esse vocabulário pode ser desenvolvido também por músicas, por poemas, por um trabalho assim mais lúdico com a língua, né? E isso pode ser a parte da instrução de como se aprende a ler, né? É uma coisa complementar, basicamente, mas é importante. E no final, as crianças, o leitor chega na compreensão textual, e no Interact estamos percebendo que tem essas 2 fases, né? Essa fase inicial de aprender a ler demora uns 4 meses, mais ou menos, e na segunda fase estamos entrando mais e mais na fase de compreensão textual. Então, naquele 5º pilar que o National Reading Panel mostra que é importante, né? Então, quais são as consequências desses resultados do National Reading Panel e o que significa para a pedagogia? O National Reading Panel transformou fundamentalmente a ciência de leitura, ou seja, a partir daquele momento nasceu o que agora, principalmente no mundo anglófono, é chamado de Science of Reading. Então, Science of Reading significa que métodos que realmente querem ensinar a ler com êxito se baseiam naqueles pilares do National Reading Panel que eu expliquei. E em cada estudo se mostra que os métodos que são fonéticos e sistemáticos ao mesmo tempo vencem em estudo após estudo. Mas isso não significa que os sistemas educacionais ao redor do mundo já implementaram esses métodos, mas muito pelo contrário. Porque no Brasil, na Alemanha e em muitos outros países, os resultados, mesmo que estão ficando claros, os sistemas continuam a trabalhar com métodos que não correspondem ao estado atual das evidências. E por isso estamos aqui, justamente. A tendência internacional da Science of Reading, ou da ciência da leitura hoje, é
que isso se tornou uma expressão-chave em muitos países do mundo anglófono e que tem muitos governos, ministérios de educação que está começando a reformar currículos, editoras que revisam materiais e professores que são requalificados para que possam se apoiar nas evidências que temos. E o que é Science of Reading? Ciência de leitura é justamente a aplicação das evidências no dia a dia da pedagogia. E o Interact, dentro desse contexto, é uma coisa interessante, porque não chegou após do National Reading Panel, mas já estava incorporando todos os pilares do National Reading Panel antes da publicação daquele meta-estudo. Então, agora vou entrar com mais contexto em como o Interact se encaixa exatamente com esses 5 pilares do National Reading Panels. Então, a consciência fonêmica é treinada, fonológica, né, tem as duas expressões, é treinada desde a primeira aula de uma forma direta, explícita e sistemática, né? E assim, essa correspondência dos sons com letras é estudada de uma forma sistemática todos os dias, nessa fase inicial que contempla os primeiros 4 meses, que são momentos chaves para realmente estabelecer essa prática de decodificação. E através de repetições estruturadas e aprendizagem sem erros desde o primeiro momento, e também sem imagens na fase inicial, que pode, assim, divertir a atenção dos alunos, podemos assegurar que se desenvolve uma fluência de leitura desde o primeiro momento, com foco em colocar todo recurso na automatização para ter a mente mais livre mais em frente para a compreensão de textos. E na fase 2, né, o foco é no desenvolvimento do vocabulário, na fase 2 do método, para chegar na leitura com sentido, no momento assim que a base técnica estiver automatizada. E assim chegamos nos marcos do Interact que nos guiam. Assim, a gente pode realmente acompanhar o processo de alfabetização de uma forma segura, que na primeira fase de consciência e fonética, é treinado justamente essa correspondência técnica para chegar mais em frente numa leitura mais automatizada. Então, isso significa de poder ler sem pensar, sem soletrando com muito trabalho, soletrando palavras, mas justamente é como voar, né? Lendo sem pensar e se focando no sentido de o que está sendo lido. E nós sempre podemos ver que, após de 4 meses, mais ou menos, 80% das crianças estão lendo dessa forma como eu descrevi. Lendo com fluência, e mesmo que não tenham passado ainda pelo alfabeto completo, mas estão lendo. E a partir de 9 meses até 1 ano letivo, né, estamos tendo 80% de crianças realmente lendo, não só lendo, mas sendo alfabetizadas. E estamos encontrando isso em todos os lugares onde estamos chegando. Um dos resultados mais recentes, após poucos meses de ensino, foi em Maringá, onde uma prova estadual mostrou que as crianças são classificadas como leitoras, né? 84%. E no Brasil, onde no ano passado chegamos a alfabetizar 14
1.000 crianças só no 25, os professores que trabalham com o método, eles recomendam o trabalho fortemente. Então a gente tem uma, taxa de recomendação de 87, o que é considerado muito, muito alto, porque eles podem ver como, essa ferramenta, esse caminho que auxilia a todos de colocar na prática os resultados, né, as evidências do National Reading Panel, que isso está funcionando. Então, ler não é o objetivo, é o pré-requisito. E é o pré-requisito para toda educação, para ir além, para, realmente podendo ter um fundamento seguro em qual cada currículo pode se apoiar. E o National Reading Panel mostrou o caminho e, o método como Interact é a ferramenta para realmente poder chegar nesse objetivo, que todos podem ler. Muito grata.